primeira vez que eu li a Konohana, eu tinha a idade dos personagens. E assim como eles, eu não entendi nada. O mangá começa mostrando o jovem Kasuga, que logo no início já tá lendo um livro na escola. Livro esse chamado The Flowers of Evil, que curiosamente é o nome desse mangá em inglês. Tá rolando uma entrega de provas e quando ele recebe a sua, ele percebe que tirou 52 e o professor então chama a sua atenção, dizendo pra ele se esforçar mais da próxima vez. Que entra por um ouvido e sai pelo outro, ele só quer voltar pro lugar dele e continuar a leitura. Mas então ele percebe a Saeki, que foi chamada lá na frente pra pegar a sua prova, a maior nota da sala, ficando em primeiro lugar. O que não surpreende ninguém, já que a Saeki é a número 1 da sala. O protagonista, que nessa altura deve ter por base de uns 14 anos de idade, não só é apaixonado por ela, como ele fantasia coisas com ela. E a forma como um adolescente esquisito fantasia tudo isso é ela usando a roupa de educação física da escola. O que é um detalhe interessante, já que você percebe até uma certa inocência por parte do protagonista, já que a sua fantasia não é de fato algo erótico. É que o Arthur podia ter escaralhado, metido a mina seminua ou algo do tipo. Não, é bem realista até, sabe? Um adolescente, ele fantasia uma colega de classe vestindo um uniforme de educação física. Não tem de fato uma erosidade. Não sei nem se essa palavra existe. Enfim, nessa altura do campeonato ele é tímido demais pra sequer conseguir olhar pra ela sem tremer todo. Enquanto tudo isso se passava na cabeça dele, outra aluna, a Nakamura, é chamada pra pegar sua prova. Ela, em contrapartida, tirou a menor nota da sala. O professor, ao repreender ela, recebe uma resposta um pouco diferente. Cala a boca, seu imbecil. O professor pensa até em dar um tapa nela, mas quando ele olha pra cara dela, ele percebe que só não vale a pena. Ele então só fala pra ela encontrar ele depois da aula na sala do diretor. Quando Kazuki e seus amigos estão saindo da escola, eles estão falando besteira igual adolescente faz. Quando o amigo perturbado dele olha pra ele com essa carinha e fala: a Saeki, eu acho que ela é peluda lá embaixo. E deixa o Kasuga pistola da cabeça, já que ele gosta da menina e na mente dele não é elegante tecer esse tipo de comentário, que de fato não é. Nesse momento ele se lembra que esqueceu o livro que ele tava lendo na escola. Por isso ele volta lá pra pegar. E chegando na sala de aula, ele pega o seu livro, mas lá dentro ele percebe algo que não deveria estar lá. É uma bolsa de ginástica e quando ele chega mais perto, ele percebe que é a bolsa de ginástica da Saeki-san. Ele entra em um dilema se ele devia pegar a roupa dela pra sentir o cheiro da sua amada. Ele não resiste. Quando ele pega a roupa de educação física dela, ele sente o cheiro do shampoo dela, apaixonado. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer outra coisa, alguém bate na porta perguntando se tinha alguém lá. Fudeu. Ali ele percebe que se for pego vai ser meio difícil de explicar a situação. O que ele faz é esconder a roupa embaixo da camisa e meter o pé pra casa. No outro dia na escola ele percebe que a Saeki-san não foi pra aula. Ele estranha isso, já que ela é a melhor aluna da sala e nunca falta, mas em sequência ela chega acompanhada do seu professor, que diz que quer fazer um anúncio de que as roupas de educação física dela sumiram naquele dia. Pergunta se alguém tinha alguma ideia do que aconteceu, o que deixa todo mundo na sala de aula completamente espantado. E pior que isso, a Saeki-san, que é uma pessoa tão amada por todos, começa a chorar compulsivamente, o que faz o Kasuga se sentir um lixo de ser humano. Depois da aula, a mente dele tá só no fato dele querer fugir. Ele se sente um lixo, um pecador, e que enquanto ele viver, ele vai pagar pelos seus pecados. Ele entra em desespero, começa a gritar e correr na sua bicicleta, quando de repente ele percebe uma presença estranha. Ele encontra com a Nakamura, que pergunta o que ele tá fazendo. Ele fala: não, eu só tô indo na livraria de bobeira. Ela diz que acha interessante que ele sempre tá lendo. Pergunta sobre o que é o livro que ele anda lendo, já que ninguém sabe. Antes dele poder responder, ela senta na garupa da bike dele, o que deixa ele surpreso. Pergunta: o que você tá fazendo? E ela fala: me leva pra lá. Eu quero ir pro outro lado daquela montanha. Ele não entende muito bem nada daquilo. Quando ele vai começar a pedalar, ela diz: eu vi você roubando o uniforme de educação física da Saeki-san. E que se ele não quiser que todos descubram, é melhor levar ela pro outro lado da montanha. Nesse momento ele tem uma reação muito justa e sai correndo, gritando, nem um pouco discreto. Chegando em casa, ele não tem fome alguma e só consegue pensar no fato de que a vida dele acabou. Muito provavelmente naquela altura a Nakamura já tinha contado pra todo mundo quão pervertido ele era, e dali pra frente tinha tudo acabado. Ele acha que a melhor saída pra tudo isso é chegar no outro dia e logo cedo já anunciar pra todo mundo que foi um incidente, que ele não quis roubar a roupa dela, foi tudo um impulso, e que talvez isso possa ao menos amenizar as coisas. Chegando na sala de aula carregando a trouxinha de roupas, ele senta no seu lugar. A Nakamura senta atrás dele e antes que eles pudessem trocar sequer um olhar, o professor entra na sala e pergunta que se alguém tiver algo pra dizer, que fale agora ou cale-se para sempre.
e é a segunda opção. Depois disso, a Nakamura manda um recadinho pra ele dizendo: vá pra biblioteca depois da aula. E nada de fugir hoje. Ele encontra ela lá dentro e ela pergunta por que ele fugiu. Ele tenta dar uma explicação ali e ela só fala: filho da puta, fujão, rato de merda. Ele tenta explicar pra ela que ele não tentou roubar a roupa, que foi tudo um impulso, um, entre aspas, acidente, que esse tipo de coisa acontece, mas antes que ele pudesse terminar, ela disse pra ele se acalmar e que ela tá disposta a perdoar ele, mas em retorno a isso, os dois vão ter que fazer um contrato. Em troca de perdoar você, eu vou tomar sua coisa mais preciosa. Antes que ele pudesse ter qualquer resposta, a Saeki-san entra na biblioteca e pergunta por que a Nakamura tinha chamado ela lá. Ela se desculpa por estar roubando o tempo dela, mas é que o Kasuga-kun tem algo importante pra lhe falar. Ela então literalmente empurra o menino na direção dela, o que faz, obviamente, com que ele caia de cara nos peitos dela, porque é assim que funciona na vida real. Ela pede desculpa, fica muito envergonhada e sai correndo dali. Enquanto isso, a Nakamura dá muita risada e diz pro Kasuga que aquilo foi incrível, pedindo inclusive para que amanhã ele entregue uma dissertação sobre como foi esse precioso momento. No outro dia de manhã, ele avisa pra mamãe dele, que sempre faz o café da manhã, de que hoje ele não ia tomar o café. A mãe dele se espanta, já que todo dia ela sempre prepara com muito amor e carinho um café bem gostoso pro seu filho, e diz que recentemente ele vem agindo muito estranho. A questão é que ele tinha saído mais cedo pra escola pra tentar se livrar do uniforme, já que assim não teria nenhuma prova que alguém pudesse ter contra ele. Mas no meio do processo, ele encontra o diabo. E por mais péssimo que o Kasuga possa parecer agora, vai por mim, a Nakamura deveria ser chamada de Osama Bigode da Silva, a verdadeira filha do capeta. Ela diz pra ele: e aí, cadê a dissertação que eu falei pra você fazer? Ele fala... Ela fala: tá bom, calma. Depois da aula a gente se encontra na biblioteca e você me entrega lá. Ele vai pra aula e fica tremendo, quando de repente o professor resolve fazer um anúncio dizendo que sobre o assunto das roupas roubadas, um estudante relatou que viu um indivíduo suspeito espreitando as propriedades da escola. Tinha descrito o homem que estava na casa dos seus 30 anos com óculos e um cabelo grande, que deixa todo mundo maluco, já que supostamente teria um tarado às beiras da escola, deixando mal principalmente a Saeki-san, já que não é informação muito legal saber que as suas roupas de educação física foram roubadas por um tarado de 30 anos de idade. Depois da aula na biblioteca, Nakamura pede a redação que ela havia solicitado. O Kasuga entrega um livro pra ela, dizendo que tudo o que ele sentia tava ali, mas antes que ele pudesse completar a frase, ela joga o livro dele no chão, explode de raiva, pula em cima dele e, mais que isso, ela começa a tirar violentamente a roupa dele, xingando ele de tudo com que é nome e colocando o uniforme roubado nele. E no final ela pergunta: como se sente? E ainda completa: eu sou definitivamente uma pervertida também. Reiterando que, a partir de hoje, você vai gastar todo o seu tempo depois da escola comigo. E aqui é um detalhe interessante dessa obra. Algumas vezes você vai perceber uma insinuação, não sei se tão indireta assim, de um abuso sexual, vindo 100% das vezes por parte das mulheres pros homens. O que, enfim, é uma forma, eu acho, do autor colocar uma maldade na obra. Mas enfim, eu vou detalhar mais isso quando as coisas de fato se desenrolarem. Depois da aula, eles se encontram na beira do rio e ela não só pede pra ele cheirar a mão dela, como quer cheirar ele também. O cheiro nesse mangá quer dizer alguma coisa. O que significa? Uma bandeira de pirata. Chegando em casa, a mamãe tá pé da vida com seu filho, porque ele sempre foi um menino muito bom e agora tá agindo esquisito, tá chegando tarde em casa. O pai dele fala: não, tá tudo bem, tá bom, então tá bom. No outro dia, na sala de aula, uma surpresa. Uma menina teve o dinheiro do seu almoço roubado. Os burburinhos logo começam e o elo mais frágil da sala de aula é a Nakamura, já que ela é conhecida por ser delinquente e ninguém gosta dela. Ela entra na sala e prontamente é acusada de ladrona, ao maior estilo El Chavo del Ocho. A questão é que, por algum caralho de motivo, o Kasuga, nessa altura do campeonato, acha que é uma boa ideia defender publicamente ela, dizendo que eles estavam juntos e definitivamente não tinha como ser ela a ladrona, que de fato era verdade. Ele consegue comprovar a inocência da sua amiga, entre aspas, eu não sei, o demônio vermelho. Depois da aula, ele tá bem pensativo e tá só tentando passar um tempo refletindo tudo que anda acontecendo. Do mais absoluto nada, a Saeki-san se aproxima dele e diz que tem algo que quer compartilhar com ele. Ele se borra completamente, né, obviamente, porque ele é um safado ladrão, mas ela só fala que foi muito gentil da parte dele ele defender a Nakamura, já que se ele muito provavelmente não falasse nada, ela sofreria as consequências de uma coisa que não foi nem ela que fez. Ele fica todo bobão, tipo, ela falou comigo, é legal. E depois da aula se encontra com a Nakamura e percebe que ele tá sorrindo igual um bobão. Ela puxa ele pela bochecha e fala que se ele estiver escondendo algo dela, é bom ele falar. Ele diz que não tá escondendo nada. Chegando em casa, a mãe dele novamente vai dar uma bronca e ele tá tão relaxado que ele nem liga e fala: amanhã, tá de boa. O pai dele observa tudo aquilo e fala:
a puberdade. Ele se sente inspirado e chegando em casa escreve um poema pra Saeki-san. Ele coloca o poema junto do uniforme dela numa caixa e esconde aquilo, dizendo que nunca mais ninguém vai saber sobre isso e que esse vai ser o seu segredo. No outro dia na aula ele chega cantarolando, batendo os pezinhos juntos, essa parte eu inventei. Mas ele chega muito feliz na sala de aula, mas ele percebe que os seus amigos não querem falar com ele. Acontece que o fato dele ter defendido a Nakamura fez com que toda a sala criasse um boato de que os dois estavam juntos, que eles estavam de namorico. E antes que ele pudesse ao menos se emputecer com isso, a Saeki-san chega e dá um bom dia pra ele. O que faz todo mundo explodir, porque ele tá falando com a mina mais gata e popular da sala, e como isso é foda, meu Deus, na cabeça de um adolescente, tô tentando passar aqui o sentimento. E por mais que ele estivesse feliz com tudo aquilo, olhando pra trás, ele entendeu que a Nakamura tinha sacado tudo o que tinha acontecido. E ele pensou, agora fudeu. Depois da aula, ele tenta sair o mais rápido possível pra não ser visto por ninguém, mas antes que ele consiga sair, ele dá de cara com a Saeki-san. Eles se cumprimentam, falam, tô bem, e você tá carregando essa caixa aí? Deixa que eu te ajudo a carregar essa caixa aleatória, cheia de caixa. Eles começam a conversar, ela fala que ele tá sempre lendo e que acha isso interessante. Ele pergunta o que ela costuma fazer e ela diz que só vai pro cursinho e que tem aula de piano 4 vezes por semana. Ela basicamente não tem tempo livre, reiterando que ela apenas gostaria de ter tempo pra fazer algo divertido. Mas do outro lado, a Nakamura percebe que o Kasuga não apareceu e que tem algo errado. Os pombinhos continuam suas conversas dizendo que ele conhece um lugar muito legal ali perto, que é uma livraria que tem os melhores livros na cidade. E juntando todas as forças do seu corpo, ele pergunta pra ela se domingo ela quer sair com ele pra ir nesse lugar. E antes que ele tivesse uma resposta, ele não viu que tinha chegado na escada e vai cair igual um bobão da escada, mas antes que isso pudesse acontecer, sua amada o segura, dizendo que claro que sim, no domingo está ótimo. O que era pra ser um momento eufórico foi completamente explodido pela Nakamura, que assistiu a cena toda e agora sabia completamente da verdade, olhando com essa cara de desgraçado. Naquela noite, o Kasuga tava maluco. Ele literalmente tava igual uma prancha no chão. Não sei por quê, porque ele tava assim. Segundos depois, a Nakamura joga umas pedrinhas na casa dele pedindo pra ele descer lá embaixo, até mesmo porque descer lá em cima ele não ia conseguir. E ela avisa pra ele que eles vão dar uma caminhada, não é um convite. Ela fala, vamos dar uma caminhada. Ela pergunta pra ele se ele de fato vai ter um encontro no domingo com a Saeki-san. Ele responde que sim. Ela diz, isso é maravilhoso, tá bom? Eu te apoio 100% nesse encontro. Só faz um favor pra mim. Domingo antes de você sair, eu quero que você me encontre e leva a roupa que você roubou dela, tá bom? O domingo começa e ele tá suando frio. Como combinado, ele encontra a Nakamura um pouquinho mais cedo e os dois vão juntos pra dentro do banheiro. Ela tranca a porta de uma maneira bem próxima, pergunta se ele trouxe a roupa, ele responde que sim e ela fala, ah, beleza, então veste elas. Que veste elas. Ela quer mostrar pro Kasuga o quanto ele não vale nada, o quanto ele é um pervertido. Por isso, no seu primeiro encontro com a menina que ele mais gosta, ele vai usar as roupas que ele roubou dela por baixo da roupa dele. E assim, ele acata. E dando a hora marcada, os dois se encontram. E é legal como a Saeki-san, ela é sempre desenhada de uma forma meio angelical aqui nesse começo, sabe? Ela tá tipo bem menininha mesmo, sabe? Eu vejo pouca gente no Brasil comentando sobre design de personagem em mangá. Eu acho que de verdade essa é uma parte muito importante que o mangaka tem que pensar e se dedicar muito na hora que ele tá criando uma história, já que o visual ele não é só para ser maneiro. O design, a roupa e o cabelo dos protagonistas tem que ser algo milimetricamente pensado para transmitir uma ideia. É obrigatório isso? Não. Mas é interessante ver como, por exemplo, o protagonista no início dessa história ele é desenhado da forma mais padrão, default. E talvez se você jogasse uma inteligência artificial, desenhe um protagonista de um mangá que tá na escola, provavelmente ele lançaria algo parecido com isso daqui. E ao longo do desenvolvimento da história, claro, dos personagens, eles vão adquirindo mais personalidade. E o design deles, que aqui no início é extremamente simples, vai ficando mais sofisticado. Isso é um detalhe de produção muito interessante. E, enfim, eu não vou ficar interrompendo todo momento e falar, nossa, olha aqui, agora ele tá com um design diferente. Não. Então preste bastante atenção nisso, tá? Que eu vou exigir um pouco da sua inteligência. E assim o date começa. No meio do encontro, o Kasuga percebe que eles estavam sendo seguidos pelo demônio. Ele tenta ignorar esse fato e leva o seu affair até a livraria. Como tudo nessa cidade do interior, a livraria é um comércio pequeno. Por mais que o local pareça aconchegante, é interessante ver como um local minúsculo desse armazena tantas histórias e coisas incríveis. Ele acaba se empolgando e falando mais que o Homem da Cobra, o que deixa a Saeki-san meio confusa. Ele rapidamente paga 600 ienes em um livro e dá de presente pra ela, dizendo que quer muito que ela leia isso. E quando ele entrega o presente pra ela, ela agradece, ele olha pro lado e vê o diabo chamando ele pela janela. Ele literalmente fala, pera aí, eu vou ali, e sai correndo igual um doente. A Nakamura diz pra ele, pô, o encontro tá sendo maneiro, né? Ela diz que nessa altura ele deve estar fritando os seus miolos, o que é esperado de um pervertido, que muito dessas camadas
de pele vão ser arrancadas fora hoje. No fim do encontro hoje, você vai beijar a Saeki-san. O menino falta virar um pimentão, mas ele não tem muito poder de fala. Ele volta pro encontro, que assusta a menina que ele tá saindo, e enquanto eles lanchavam no McDonald's, um segundo ele tem uma ilusão de que a Saeki-san tá usando a roupa que ele roubou dela, o que faz ele gritar. No final eles já estão conversando sobre como foi o dia deles. Ela diz que tá na hora dela ir pra casa e agradece muito ao Kasuga pelo encontro, afirmando que não se lembra qual foi a última vez que ela se divertiu tanto. Aquilo foi como se fosse um respiro em meio a uma vida de muita pressão que a Saeki-san tem. Ela pergunta se eles podem repetir isso no futuro, ele diz, é claro, mas a real é que a mente dele não tá satisfeita com toda aquela situação, já que por trás de tudo isso ele tava sendo torturado pelo demônio de cabelos vermelhos, e sem saber direito o que tinha que fazer, ele grita com ela se ela poderia namorar com ele puramente platonicamente. E ela responde, sim, se for você, tá tudo bem. Chega, aqui todo mundo foi pego de surpresa. Eu fiquei surpreso, o Kasuga ficou surpreso, o telemarketing indiano que tava telando o meu PC porque me hackeou ficou surpreso, mas principalmente a Nakamura, que assistia tudo de maneira escondida, também ficou muito surpresa. E no momento em que literalmente o Kasuga se sentia como se ele estivesse no céu, já que ele tinha finalmente conquistado a sua amada, o demônio espreitava pela árvore, chega correndo e joga um balde de água fria nele, literalmente. A coitada da Saeki-san não entende porra nenhuma e fala, o que é isso? Do nada. Mas a real é que ela jogou essa água nele pra molhar a roupa dele e revelar o que tinha por baixo daquela roupa, que no caso era o uniforme roubado. De uma forma nem um pouco suspeita, ele levanta e fala, é que eu lembrei que eu tenho que fazer um negócio ali. O Kasuga literalmente no primeiro encontro com a sua amada, do nada, gritou, agia estranho, padedel, sem mais nem menos recebeu uma baldada d'água e teve que sair embora correndo. Mas a pior parte é que no meio da gritaria, ele não viu se a Saeki-san percebeu que ele tava usando o uniforme dela por debaixo da roupa. E pra dormir agora, fudeu, né? No outro dia na sala de aula ele percebe que tá todo mundo em volta da Saeki-san. Ele teme ter sido descoberto, mas eles só foram vistos juntos e ela pergunta se pode contar pra todo mundo e ele fala pode. Ela então revela que os dois agora estão namorando. Faz todo mundo explodir de felicidade como se fosse um gol numa Copa do Mundo. E era um dos momentos mais leves do Kasuga no mangá, onde ele finalmente se sente aberto pra conversar e brincar com um de seus amigos. Mas enquanto isso acontecia... É difícil pra caralho, cara. Ele vê o demônio da Babilônia conversando com seu anjo amado, a sua mulher agora, né? A Saeki-san. E aí, meu amigo, acabou com o dia dele. E você percebeu um padrão aqui? Pra mim foi a parte que eu mais tive dificuldade em ler esse mangá. Cara, a todo momento, o Kasuga, ele é torturado. Você pode sim argumentar e você vai ter razão no que você vai dizer de que, porra, ele também foi um pervertido, né? Ele não mandou bem. E sim, é verdade, mas ainda assim existia um contexto por trás da perversão dele. Ele era um adolescente, não era a intenção dele roubar, ele só queria sentir o cheiro ali da amada dele, o que é bizarro, de fato, é bizarro, não tem defesa. Mas o que a Nakamura faz com ele, cara, por motivo nenhum. Enfim, vocês vão entender melhor, mas calma. A Saeki-san pergunta se os dois podem ir pra casa juntos. Ele responde que sim, mas na volta ela percebe que não tá tudo bem com ele. E ela pergunta se o Kasuga e a Nakamura são amigos. Ele, amigo é um pouco forte, né? Ela me tortura por aí de ver às vezes assim, mas eu não diria que é amizade. Ela fala, interessante, é que ela falou pra mim que vocês são amigos. O que espanta ele. Ela disse que se tornou amiga da Nakamura também, já que amigo do meu namorado também é meu amigo. Ela reitera dizendo que quer saber mais sobre o Kasuga, já que eles têm uma relação preciosa. O que novamente faz o nosso menino ficar nas nuvens. Ele chega em casa, por um segundo festeja, achando que a Nakamura de fato deu a sua bênção pra relação dos dois e que aquele inferno finalmente terminaria. No outro dia na escola, na hora do intervalo, a Saeki-san pergunta se eles podem almoçar junto. E indo pro almoço, ela vê a Nakamura passando e fala, você quer almoçar com a gente? Ela fala, é claro. Cara, que desgraça. No almoço tava aquele clima delicioso. No meio do almoço, a Nakamura pergunta se os dois se amavam. Os dois respondem que sim. E ela então pergunta, bom, e nesse caso, se o Kasuga fosse um pervertido, então você ainda gostaria dele? Todo mundo gela na mesa. A Nakamura passa um papelzinho debaixo da mesa dele, dizendo pra depois da aula, ambos se encontrarem na biblioteca. Isso acontece, eles se encontram lá. O único motivo pra ela ter chamado ele lá foi pra dizer que agora que elas são amigas, ela sabe tudo que a Saeki pensa, os seus sentimentos mais profundos, e que Saeki-san quer fazer sexo com o Kasuga. Mas, no maior estilo novela Rebeldes, a Saeki-san viu a Nakamura passando um papelzinho pro seu namorado, percebeu que eles iam se encontrar na biblioteca e quando ela observou pela janela, ela só ouviu, ela quer fazer sexo com você.
No outro dia, a Saeki não foi na escola. Ele acha tudo aquilo estranho e resolve ir até a residência dela, perguntar se tá tudo bem. Lá ele é surpreendido pela Nakamura-san. Pergunta se veio aqui fazer o quê, hein? Você ficou sabendo? Ela reitera que ele é um lixo, que era bem previsível que ele faria isso. Ela deseja boa sorte, toca a campainha e sai correndo, filha da puta. Ele entra no quarto da menina, que tá de pijama e fica com vergonha. Mas como eles são namorados, eles começam a conversar. A Saeki pergunta pra ele se ele tá escondendo algo dela, e que poderia falar, não tem problema. E aqui foi o momento em que eu fiquei puto e pensei, cara, tudo bem, ó, vamos recapitular aqui, vamos ser justos. O Kasuga, otário, roubou a roupa, pipipipopopó, justo. Mas assim, eles namoram agora. Se a menina falou, cara, pode falar, não tem problema, fala, seja xingado, seja arrebentado na porrada pela menina, mas fala. O que ele não faz? Ele fala, não tô escondendo nada de você. Ela fala, ah, nada, que bom então, te amo. Ela diz também que tá lendo o livro dele e agradece por eles terem uma relação tão preciosa. Mas a cabeça dela não mente. Ela viu toda aquela situação, e que é um momento mais tosco do mangá, na minha opinião. No momento que ela tava passando pela janela e viu toda aquela situação, ela só escutou as frases, eu quero fazer sexo com você. Mano, desculpa, isso aqui é tosco, muito tosco. Depois de tudo aquilo, o Kasuga fala com a Nakamura dizendo que, por favor, conta pra ela que eu roubei a roupa. Eu não tenho força pra falar isso pra ela, eu não consigo, mas eu preciso dizer isso, só que eu não consigo. Ela fala, relaxa, à noite me encontra na escola. Eles se encontram lá, entram escondidos, já que não é pra ter ninguém na escola à noite. Entrando na sala de aula, ela pede pra ele escrever uma confissão no quadro e deixar as roupas ali em cima, pra quando amanhã todo mundo chegar na sala de aula, todo mundo vai ver o verdadeiro pervertido que ele é. Ele se nega dizendo que não pode fazer isso, e ela chama ele de patético e fala que o contrato acabou, que ele não precisa nem falar mais com ela. Ela então diz adeus, e antes que ela fosse embora, ele fala, não, pera aí, e escreveu a tal da confissão no quadro. Ela diz que aquilo é pouco e que é mais. Ele então escreve todas as suas perversões no quadro e não param por aí. É que eles roubam toda a tinta e material que tinha ali perto e literalmente estragam a sala de aula. Esse momento é pra mostrar como Kasuga aceitou o seu lado obscuro. Mas não só isso, ele abraçou a sua flor do mal. Pela manhã eles voltam juntos de mão dada. E antes que ele entrasse na escola de novo, a namorada dele pergunta se tá tudo bem. Ele fala, tá de boa. Os dois juntos chegam na sala de aula e quando ela abre a porta, ela vê todos os alunos transtornados com o que tinha acontecido. Não só pelo fato da sala de aula ter sido destruída, como no centro de tudo tinha lá o uniforme roubado. A notícia é que o pervertido voltou e dessa vez devolveu o uniforme, escrevendo um monte de perversão no quadro e destruindo a sala de aula. A Saeki-san, obviamente, fica muito mal com tudo isso, já que aquilo que eu falei do Kasuga ser torturado pelos personagens acontece também com ela. Viver com tudo isso que tá acontecendo não deve ser uma parada muito legal, tanto que depois da aula o Kasuga tá vomitando de nojo do que eles fizeram, o que desperta risos na Nakamura, sendo que ele finalmente tinha encontrado um pouco dele. A namorada dele então aparece, vê aquilo e sem entender muito o Kasuga diz pra ela que eles vão terminar. Ela novamente não entende e começa a chorar, dizendo que ela encontrou o livro que ele gostava na sala de aula destruída, implicando que tinha sido ele que tinha feito aquilo. Ela disse que tinha descoberto isso, mas ainda assim não queria terminar, que surpreende todo mundo, já que é uma situação bizarra. Ela pergunta se ele odeia ela e diz pra ele pensar melhor em tudo isso e sai correndo. No outro dia, ele não vai na aula. Mas a Saeki chama a Nakamura pra ter uma conversa, perguntando se ela sempre soube que no início quem tinha roubado o uniforme era o Kasuga. Ela diz que sim. Ela então pergunta por que ela fez tudo aquilo e ela só responde, eu tava entediada. A Saeki não entende por que tudo aquilo tá acontecendo com ela e pergunta qual o relacionamento dela com o Kasuga. Ela diz que eles apenas têm um contrato, que o Kasuga-kun é um incrível e sujo pervertido. E o contrato é pra ela expor o verdadeiro interior dele. A Saeki se desespera gritando que ele não é um pervertido e ela fica mal, destruída com isso. E eu, quando tava lendo essa parada, fiquei me sentindo um lixo de ser humano também. Ela depois disso vai até a casa dele e ele não recepciona ela porque ele também tá muito mal com o que tá acontecendo. Ela então resolve gritar pela janela que não tava com raiva dele, mesmo ela sabendo que ele tinha roubado as roupas de ginástica dela, ela não tava com raiva. Se ele fez isso, é porque no fim ele gostava dela, o que é bizarro também dela pensar, né? Vamos ser justos. E que ela de fato só tinha ficado triste por ele ter mantido o segredo sobre isso com ela.
ela, que ela quer que o Kasuga conte as suas perversões para ela, não pra Nakamura. E assim, você com certeza se perguntou a mesma coisa que eu. A mãe dele entra no quarto transtornada, porque acabou de ouvir os maiores absurdos do que o filho dela fez. Nessa altura ela já tá sabendo o que aconteceu na sala de aula, ela já tá sabendo o que aconteceu com o roubo dos uniformes, ela encontra o uniforme do filho dela imundo e pergunta traumatizada: foi você? Novamente ele não consegue ter uma resposta, a única coisa que ele consegue é sair correndo, gritando, indo se encontrar com a Nakamura. Eles se encontram e começam a conversar e ele percebe que a mãe dele tá desesperada procurando por ele, porque não é normal um filho que até então era um bom filho sair correndo, gritando, tá envolvido em tantas coisas estranhas, e a forma como tudo é desenhado, você percebe que a mãe dele tá sofrendo com aquilo. A Nakamura então diz que é agora ou nunca, eles têm que ir pra lá, pra depois da montanha. Enquanto isso, a Saeki-san tá triste pra caralho também, destruída, talvez a maior vítima de toda essa história. E no caminho voltando pra casa, ela vê a mãe do menino desesperada procurando por ele, e ela também se desespera, já que o até então namorado dela pirou de vez, tá bilu teteia. E aqui um adendo: o Kasuga nesse momento da história já deixou de ser uma vítima e nesse momento se tornou uma cúmplice. Eu digo isso porque em vários momentos na história você vê ele saindo correndo, gritando, se afastando daquele, entre aspas, problema. Mas a realidade é que o fato dele fazer isso não resolve nada, pelo contrário, só piora mais ainda o problema. É como se ele visse uma ferida e preferisse ignorar ela, pensando que em algum momento ela vai cicatrizar. A questão é que fazendo isso, ele tá literalmente correndo e machucando as pessoas em sua volta. E isso não tem outro nome além de irresponsabilidade emocional. No caminho pra montanha, começa a chover muito. Eles então resolvem se abrigar em um local que a chuva não era tão forte. A questão é que a Saeki-san também estava procurando por eles e pedindo algumas informações. Ela sabia exatamente pra onde eles estavam indo. E de uma forma extremamente dramática e sofrida, como tudo nesse anime tem que ser uma tortura, mangá, perdão. Ela tá na chuva, subindo uma ladeira de bicicleta à noite, toda calabriada, chorando, mal pra boné. E nesse momento eu real tava pensando em desistir de ler esse mangá, porque isso tava me fazendo um mal danado. Ela então consegue chegar até onde eles estavam e ver os dois juntos. Ela tá obviamente completamente destruída por estar horas andando de bicicleta, subindo uma ladeira na chuva, chorando. Ela ainda tem a pachorra de pedir desculpas, eu repito, pedir desculpas para o desgraçado do Kasuga, dizendo: foi eu que vim atrás de você, né? E aqui já me começa a dar raiva, já que ninguém nem entende porque ela tá pedindo desculpa. Ela entrega o livro que ele tinha dado pra ela. Ela não entendia a razão de por que ele gostava daquele livro, que ele precisava falar pra ela. A real é que ela não tava entendendo nada e só queria que ele contasse pra ela e não fugisse. E mesmo eles estando namorando, ele preferia a companhia da Nakamura. E assim como uma desgraçada tóxica, a Nakamura acha que é um bom momento de falar: deu minha hora de ir ali, pode ficar aí, tá de boa. A Saeki então pergunta se ele gosta dela. Ele diz que não é isso. A Nakamura diz: você quer conhecer realmente o Kasuga? Bom, então eu vou te falar. Ela explana que no primeiro encontro deles ele tava usando a roupa dela por baixo e que se ela insistia tanto em conhecer o verdadeiro Kasuga, ela ia mostrar pra ela. Ela então começa de uma maneira violenta tirar a roupa dele como se realmente fosse rolar algo bizarro, saca? Aquilo que eu tinha comentado lá atrás. E mostra pra ele ali pelado de uma maneira humilhante na chuva e diz: aí está. E que agora tudo estava às claras, não tinham mais segredos. E então outra bizarrice acontece. No meio de tudo isso, uma cena que se assemelha muito, mas muito com o estudo. A Saeki olha pro corpo nu dele e com desejo ela passa a mão, mostrando que nessa altura do campeonato ninguém tá puro. Mesmo ela, que na primeira camada parecia ser a pessoa perfeitinha, tinha também as suas perversões. Ela disse que não importa, e se ele tava pensando nela, ela tá feliz, e que mesmo assim ela não achava que ele era um pervertido. E pergunta pra ele se agora eles podiam voltar. Ele pede desculpa por tudo que tinha acontecido. Enquanto isso, a Nakamura volta pra bicicleta e fala: acabou, pode meter o pé que ela vai continuar pro outro lado da montanha. E no momento que ela começa a pedalar, o desgraçado do Kasuga sobe a zorba dele e sai correndo atrás da desgraçada da Nakamura, deixando a namorada dele sozinha na chuva. Ela não entende e pergunta: por que você tá fazendo isso comigo, cara? Onde que eu tô errando? E você vê que ela tá se torturando mentalmente. E ele fala: não, eu me movi sozinho, igual um desgraçadão, que provoca risos na outra vagabunda da Nakamura. E pergunta pra ele: decide logo.
querela. Desculpa, quebrar o clima. Mas é porque eu adoro esse vídeo. E antes que ele pudesse de fato tomar uma decisão, a Saeki diz que entendeu tudo. A Nakamura dá uma bicuda no livro que o casal tanto adorava. E nesse momento, a polícia chega. Ou melhor, os porcos. Já que, né, eram 3 adolescentes que tinham fugido à noite na chuva. Não é algo muito comum, né? E os 3 estão voltando pra casa. Não tem fuga. Um tempo se passa e durante uma aula de educação física, o que antes era um casal agora passa um pelo outro sem sequer se cumprimentar. É mostrado um flashback que naquela noite a mãe do Kasuga, coitada, uma das maiores vítimas também dessa história, tá muito mal, tá destruída, perguntando onde foi que ela errou. E ela nessa altura não consegue nem conversar com alguém sobre isso. E que depois eles vão pedir desculpas apropriadas pra todo mundo. Voltando pra casa sozinho, o Kasuga é interceptado pela Mai-chan, uma amiga da Saeki, e pergunta qual o seu problema, o que você fez pra ela, que é literalmente resolver o problema. Ela percebe que a amiga dela foi torturada da cabeça e que eles não estão mais juntos e quer tirar limpo toda a história, quer resolver. E assim, por mais que ela seja uma adolescente, nesse momento ela parece ser o único personagem adulto, o único personagem que quer de fato resolver as coisas. Ela tem uma melhor amiga e essa melhor amiga sofreu muito, ela não sabe por quê. Por isso ela só quer tirar essa história limpo, que aparentemente é pedir demais, já que o Kasuga responde que muito provavelmente vai existir alguém mais adequado pra Saeki-san do que ele, que aquele poderia ser um término amigável. Ela diz, obrigado por tudo até agora e vamos terminar. Eles apertam a mão e saem. Não antes da Mai falar que ele é o pior de todos. E ela tá certa. Chegando em casa, seu quarto tá um lixo. Um reflexo dele, que nessa altura do campeonato também se sentia comum. No outro dia na escola, a Nakamura ignora completamente ele. O garoto persegue ela após o fim da aula, dizendo agora ter escrito a redação que ela tinha pedido, mas ela nem sequer responde ele. Ela começa a correr e consegue despistar o Betinho, o que deixa ele muito chateado. Posteriormente, Kasuga vai até a residência dela e encontra o seu pai. Ao ver o pai da Nakamura, ele pede desculpas pelo que tinha acontecido em relação àquela noite da chuva, que aquilo não ia se repetir mais. O pai dela fala, relaxa, não esquenta a cabeça, entra aí, que a menina não tá aqui ainda, mas até ela chegar, você espera aqui dentro. Dentro da casa, ele invade o quarto da Nakamura, percebe um diário lá dentro, dizendo que ela finalmente tinha encontrado um pervertido igual ela, o que é interrompido pelo demônio entrando pela porta e olhando com essa carinha. Cara, quando ela faz essa carinha, me dá uma raiva, meu irmão. Ela obviamente explode de raiva porque o maluco tinha invadido o seu quarto e tava lendo seu diário, toma o diário da mão dele e taca na cara do pai dela e sai correndo. Normal, tudo normal. Novamente ele corre até ela e diz que vamos pro outro lado da cidade junto. E que raiva tava nesse momento, caralho. Porra, até a menina derruba ele, começa a enforcar ele com a gravata dele e fala, por que juntos? Que outro lado? Foda-se, que agora eles fariam um outro contrato, um contrato pra rastejar pra fora da cidade. A Nakamura diz não tá convencida que o Kasuga realmente tá firme nesse contrato com ela, mas ele tem um plano. No outro dia na escola, enquanto eles estão tendo aula de natação, o Kasuga invade o vestiário feminino e, atenção, rouba todas as calcinhas das meninas. Cara, que raiva desse moleque, cara. Puta que pariu, cara. Você percebe que a todo momento ele tava na merda. Ele, desde o início da história ele tava na merda. Mas em nenhum momento ele parece fazer questão de querer sair da merda. Que raiva desse desgraçado, cara. Jesus Cristo. Obviamente, quando as meninas voltam, todas elas percebem que tiveram suas calcinhas roubadas. Porém, a única calcinha que ele não roubou foi da Saeki-san. O que deixa ela mal, porque ela entende quem foi que fez isso, mas ela não entende o porquê o desgraçado tá fazendo isso. E a real é que não existe uma explicação de porquê o infeliz tá fazendo isso. Tá, aqui é um bom momento pra eu explicar uma simbologia narrativa que tá muito forte nesse mangá, que até o momento eu só vim ignorando propositalmente. Acontece que volta e meia durante a história, o protagonista ele acaba sonhando, até mesmo, entre aspas, alucinando, com uma flor preta. E por favor, sem piadinhas nos comentários, tá bom? Em momentos chave da história, ele acaba vendo essa flor preta na mão dele, ou vendo ela gigantesca, que é uma referência direta ao livro que o protagonista sempre lê, The Flowers of Evil, e essa flor que ele sempre vê, inclusive, é a flor que tá na capa do livro. Mas e aí você me pergunta, Yuri, o que caralho significa essa flor preta? As, entre aspas, flores do mal, né, que no caso são os The Flowers of Evil, vem dos poemas de Baudelaire, acho que é assim que fala o nome dele, onde ele descreve a beleza escondido dentro da decadência humana. Isso sequer é citado de forma direta e verbal no mangá, e é um conhecimento que você vai ter só se de fato você ir atrás dos poemas e atrás da leitura. Então é normal muita gente ler esse mangá, ver isso aí e falar, mano, o Caboquinho lá tinha me falado que não existia flor preta, mas em resumo, explicando o significado e a interferência disso na obra, a flor preta simboliza o lado perverso do Kasuga, os impulsos que ele tenta esconder, a sua culpa e curiosidade moralmente ambígua. E nesse momento da história, a Nakamura funciona como um gatilho pro Kasuga aceitar a sua sujeira interior. E a flor preta começa a aparecer em muitos momentos em que ele
começa a ceder aos impulsos. E outro ponto interessante é que na linguagem visual de muitos autores japoneses, as flores elas representam pureza, juventude e despertar emocional. Mas aqui, uma flor preta é o inverso disso, ela representa o fim da inocência, algo tóxico, confuso e estranho. Sentimentos que naquela altura ninguém consegue nomear. Eu sei que talvez não seja interessante eu parar no meio da história pra fazer essa explicação, mas é porque é algo que 90% das pessoas que leu o mangá talvez não tenham percebido, porque simplesmente você tem que ir pra fora, buscar essa referência extremamente específica em outros lugares. Mas enfim, adiante na história. Depois da aula, a Nakamura e o Kasuga se encontram e ele mostra o esconderijo que ele tinha feito com todas as calcinhas que ele havia roubado. A Nakamura diz que tá, isso é interessante e que as coisas de fato poderiam ser mais divertidas. No outro dia de manhã, toda a escola novamente é surpreendida. Uma estátua que lá tinha foi completamente profanada por uma calcinha que tinha sido roubada anteriormente. E é interessante que nessa altura, o Kasuga e a Nakamura, eles se olham meio uma parada meio clube da luta, sabe? Onde eles vão fazendo vários, entre aspas, atentados e se orgulhando daquele movimento que eles estão criando. Em contrapartida, a Saeki e a Mai, a sua amiga, estão seguindo escondidos o Kasuga, que encontra a Nakamura no seu esconderijo secreto e os dois começam a dar muita risada. Naquela altura dos campeonatos, os dois já estavam se divertindo com o que eles estavam fazendo. E é interessante como a relação deles é muito de humilhação. Eles estão conversando, ela coloca os pés em cima dos ombros dele e pergunta como ele tá se sentindo em relação àquilo. De mãos dadas, eles se despedem, o que é observado pela Saeki, que encontra, junto com a Mai, o esconderijo das calcinhas e sua amiga, logicamente, fala pra elas chamarem a polícia, que aquilo tinha passado do tom novamente, um personagem que se comporta como um adulto. Mas a Saeki afirma não permitir que ela chame a polícia. E ela ainda tá nessa vibe de I can fix her, e que é uma mensagem não só para essa infeliz, como para você que tá em casa também. Irmão, pessoas não têm conserto. A partir desse momento, ela para de ser vítima e se torna cúmplice. E tudo bem que nessa altura do campeonato ela já sofreu uma lavagem cerebral de tanta tortura que ela, coitada, teve. Mas minha filha, tenha um pouco de amor próprio. E talvez seja essa a flor preta da Saeki. Não aceitar que o precioso relacionamento que os dois tinham acabou. Então, a Yuri do futuro vindo aqui só fazer um adendo. Se você prestou bastante atenção nesse vídeo, você percebeu que o traço do mangá mudou. Mas não só isso, agora os personagens aparentam estar mais velhos. Isso é naquilo que eu falei de que à medida que você vai conhecendo os personagens, eles vão ganhando mais personalidade, mas gera algumas confusões. Como, por exemplo, qual a idade dos personagens mencionados. Pesquisando no início da história, os personagens têm todos 14 anos. Mas sem maldade alguma, eu acredito que ao decorrer do lançamento dos capítulos e dos volumes do mangá, o autor foi aprendendo a desenhar sem maldade alguma. É por isso que em alguns momentos o Kasuga parece ter 8 anos de idade e agora ele parece ter, sei lá, 20 anos de idade. Não é porque de fato passou muito tempo, é só que o mangá ficou mais famoso, ganhou uma equipe e agora tudo é mais detalhado, tudo é mais detalhista. Tanto que é só você comparar os primeiros traços com o traço de agora, né? Enfim, desculpa quebrar a imersão pra falar disso, é só que a partir de agora a gente vai abordar alguns temas mais pesados, né? Eu precisava desse disclaimer pra você não achar que tudo isso tá acontecendo com crianças de 8 anos de idade. Também pro YouTube não derrubar o meu vídeo. Também pra eu não ser preso. De novo. Um tempo depois, já em um dia de verão, é mostrado o Kasuga indo pra uma loja de departamento e comprando um monte de parafernália pra muito provavelmente usar em alguma de suas sacanagens que ele vai fazer aí no futuro. Lá ele encontra a Saeki-san, que cumprimenta ele com um sorriso no rosto e pergunta o que ele tá fazendo, como se não fosse nada. Ele diz que vai usar aquilo pra fazer um trabalho e ela pergunta, você está feliz? Ele diz que isso ele não pode falar, o que aborrece ela, e pergunta por quê. E sem respostas ela decide ir embora, mas não sem antes dizer, cuide bem da Nakamura. À noite, naquele mesmo dia, a dupla Diabinho e Diabão se reúnem no QG das calcinhas. Dessa vez ela levou cerveja e cospe a cerveja na cara dele, revelando uma relação meio de submissão. E por mais que seja um exemplo de uma relação, de um relacionamento exagerado, já que nessa altura, de fato, eles estão tendo um relacionamento, eles até andam de mãos dadas. Tudo isso pode parecer muito exagerado, mas eu não duvido que a ideia principal exista em algum casal por aí. Mas enfim, o plano deles é profanar um festival que vai ter na cidade e que vai deixar todo mundo em choque. Ela então dá risada e fala que ele é um gênio, se joga em cima dele, dá 2 socos na cara dele, pra ela nessa altura é normal, e adormece.
No outro dia pela manhã, a Saeki-san junto com a Mai voltam até o esconderijo para ver o que eles tinham aprontado e encontram uma, entre aspas, arte que eles haviam feito da tal da flor preta, simbolizando a maldade deles. Sua amiga insiste que eles têm que contar e que, porra, passou do ponto tudo isso já. A Saeki-san nega de novo, dizendo que não podia fazer isso com o Kasuga. Ela dá uma breve explicação, ou entre aspas, justificativa do porquê ela não quer chamar a polícia, dizendo que o seu antigo namorado foi a única pessoa que viu e enxergou a Saeki verdadeira. Eu sei que é muito fácil você xingar e ficar com raiva dos personagens nesse mangá, mas se você for tentar jogar essa história para a realidade, fala a verdade. Quantos casais você já viu que se separam e uma das pessoas simplesmente não aceita isso? E por mais escroto e lixo que a pessoa às vezes pode ser, o outro lado também não se valoriza e fica se machucando e machucando as pessoas em sua volta. Então eu entendo você dizer que isso é exagerado, porque de fato é, mas é um exagero que existe na vida real. E é uma loucura. Saeki, tu é uma piroca da cabeça, né, cara? A amiga dela diz que não é nada disso. Ele é um doente, ele é um pervertido. E a Saeki então grita com ela, falando que ela não sabe de nada e acaba machucando a sua amiga também. E aqui você vê, olha o ciclo. Tem a desgraçada da Nakamura, que começou a torturar e machucar o desgraçado do Kasuga, que começou a maltratar e torturar a desgraçada da Saeki, que agora começou a torturar e maltratar a outra desgraçada da Mai. Percebe o ciclo de toxicidade e de maldade que as pessoas fazem umas com as outras, mesmo entre aspas, sem querer. E de fato, ninguém fez um atentado contra outra pessoa, ninguém, tirando a Nakamura, ninguém deu um soco na boca, o cara não agrediu a menina dele, mas talvez ele esteja fazendo pior que isso. E ela sai chorando desse diálogo, lembrando dos bons momentos que ela teve com o antigo namorado dela, que liga desesperada pra ele, falando que as coisas preciosas que ele tem na margem do rio vão sumir e que é pra ele se apressar. Ele vai correndo pro seu esconderijo secreto e encontra a Saeki pirada da cabeça San lá. Ele pergunta o que ela tá fazendo ali. Ela diz que tá cansada e pergunta se ele já transou com a Nakamura, o que deixa ele sem resposta, já que nesse momento ela começa a retirar sua roupa. Obviamente eu não vou poder mostrar essa parte aqui, mas ela pede pra que eles durmam juntos. Aqui é bem claro e evidente que ela já não está em sua normalidade mental, ela já não tá raciocinando, e quando ele tenta fugir dizendo que ele não queria fazer aquilo, novamente, de uma maneira bizarra, ela agarra ele e tenta beijar. Ele novamente não quer fazer isso, tira a mão dela, então ela tira o resto da sua roupa e coloca sua mão no peito dela, sussurrando sacanagens no ouvido dele, exatamente igual um abusador bizarro, e ele continua insistindo que não quer fazer aquilo, e é muito desconfortável essa cena. Ela se joga em cima dele e o mangá faz uma questão de mostrar a língua dela invadindo a boca dele de uma maneira extremamente pesada. E aqui, realmente, esse é um daqueles momentos que eu falei que se você inverter o lado das coisas, cara, é uma parada terrível que ela tá fazendo. Ela tá de fato abusando dele, ela tenta novamente tirar a roupa dele, e ele resistindo a tudo isso, ela enfia a mão na calça dele, enquanto só mostra o olhar de desespero que ele não quer fazer aquilo. Então ele, como último impulso, empurra a menina e diz que a única que ele ama é a Nakamura, pra tentar encerrar com aquela sessão de tortura. Essa pra mim é uma das cenas mais pesadas do mangá. O Kasuga, ao longo da história, eu acho que ele é estudado umas 3 vezes, assim. Porque essa pra mim é a mais pesada. E eu sei que pra muita gente pode parecer, isso aí é bobeira, você não vai ficar achando ruim isso. Cara, não tem outro nome pra isso. É um estudo. Tô tentando falar dessa forma pra censurar, né? Mas enfim, eu tinha dito lá no começo que tudo isso tem um significado, e de fato tem. O título As Flores do Mal fala sobre como o mal não nasce sobrenaturalmente, mas sim dentro das pessoas e das relações humanas. Lá no início eu comentei sobre design, como a Saeki-san volta e meia ela é retratada como um anjo. Literalmente, em determinado momento ela aparece vestida como um anjo, sempre de uma maneira pura, a melhor aluna da sala, que faz aula de piano 4 vezes na semana. Mas naquele momento, ela abraçou a sua flor preta. E sim, eu entendo que você possa argumentar que aquilo é uma confusão na cabeça dela e que aquilo talvez não fosse ela, mas de fato ela fez isso. E o autor, de maneira genial, consegue expressar o quão pesada e podre é essa situação, novamente tentando trazer isso pra nossa realidade. Existe um motivo pra ela ter feito isso. Ela de fato tava esgotada mentalmente, foi muito torturada, foi massacrada, o seu cérebro sofreu uma lavagem cerebral bizarra, mas não existe uma justificativa pelos seus maus. Deu pra entender? Ele sai chorando dali, mas antes que ele pudesse se afastar, ele percebe que seu esconderijo tava pegando fogo. Foi a Saeki que tacou fogo em tudo aquilo. Quando ele cai no chão e começa a chorar, Nakamura aparece e pergunta o que rolou, o que aconteceu.
aconteceu. A Saeki então aparece com uma cara meio pescotapa e diz: você não sabe ler melhor, Nakamura. O Kasuga e eu, a gente fez. Claramente o moleque acabou de ser abusado. Ela disse que eles fizeram sexo e que eles se amavam. E começa a ser bem descritiva, dizendo que ela tinha tomado o Kasuga da Nakamura. E perguntou no final: como você se sente? E pra surpresa de todo mundo, a Nakamura caga pra tudo isso. Ela não se importa nem um pouco, o que deixa a Saeki mais pistola ainda e dá um tapa na cara dela, o que faz a Nakamura abraçar ela, o que deixa a Saeki mais confusa ainda, começa a gritar e chorar dizendo que não é justo e porque ela não pode ser a Nakamura. Ela quer ser a Nakamura pra ser amada pelo desgraçado. E sim, não é querendo justificar nada que o personagem fez, mas claramente aqui ela já não tá em uma situação normal mental. Claramente aqui ela já foi tão torturada, tão mastigada por aquela situação que ela não raciocina mais, ela só quer ser a Nakamura. A polícia chega e vê de novo os três envolvidos em outra tragédia, só que dessa vez o Kasuga e a Nakamura conseguem fugir pra longe. Mas enquanto isso, os bombeiros, depois de apagar o fogo, encontram um caderno que ele havia feito com os seus planos. Naquela altura do campeonato, todos os planos que eles tinham feitos pro evento que ia ter na cidade foram completamente destruídos, literalmente. Logo pela manhã, 2 policiais vão até a casa dele perguntar se ele tinha alguma relação com aquele incêndio, se ele sabia de algo, já que na cena foi encontrado um caderno com o nome dele e algumas sacanagens escritas. Ele nega tudo e os policiais agradecem e falam pra ele que se ele souber de algo, pode falar pra polícia de boa. Logo depois dos policiais saírem, a mãe dele também é outra que tá em estado mental quebradiço. Ela não aguenta mais aquela situação. E a única coisa que o pai dele consegue falar é que, cara, você fez sua mãe chorar. O que você tá fazendo da sua vida? E tentando tomar as rédeas da situação, o pai dele fala que esse foi o limite, que agora ele tá proibido de sair de casa, tá de castigo. No outro dia, preso em casa e de castigo, a Saeki vai visitar ele. Quando ela vê ele, cara, uma das cenas que mais me partiram o coração nessa porra do mangá. A Saeki, coitada, ela cortou o cabelo exatamente igual a da Nakamura, porque ela quer ser a Nakamura, ela quer ser amada igual a Nakamura. Cara, que desgraça, cara, que desgraça. Eu não sei por que isso me machucou tanto, mas tipo assim, ver um personagem que tá tentando muito ser feliz e a única coisa que ela recebe em troca é uma tortura psicológica, ela ser mastigada por todo mundo, ela ser rejeitada, sem ela ao menos saber o porquê. Cara, isso é horrível. Isso é tipo, é pior que um filme de terror. Ela vai pro quarto dele, deita na cama, implorando pra, você sabe, né? Ela tenta ser fria, ela tenta falar do jeito da Nakamura. E por fim, com o último esforço, ela implora pro Kasuga: cara, pare de se forçar, você tá se forçando a ser o que você não é. Volte a ser o Kasuga que eu me apaixonei, o meu namorado. Ela diz pra ele que, cara, ó, você fez merda, mas se você parar agora, aceita a sua punição, não vai apagar nada do que você fez, mas aceita a sua punição, que ainda tem volta, que é completamente ignorado por esse desgraçado. Ela entende toda a situação e, saindo do quarto dele, ela diz uma frase muito interessante: mas neste mundo, onde quer que vá, só encontrará um cinza e desbotado. A coitada ainda pede desculpa e vai embora. E mano, que vontade de entrar num desenho e matar todo mundo, cara, puta que pariu. Ele fica refletindo sobre isso e depois do banho ele sai na sala e vê que a sua mãe e o seu pai estão dos dois destruídos de novo. A mãe dele não consegue nem olhar pro filho dele porque ela criou um desgraçado pervertido e o pai completamente decepcionado com ele. Nesse momento, a Mai, aquela amiga da Saeki, bate na porta dele, grita que ele destruiu a vida da ex-namorada. Ela diz também que a Saeki-san foi presa pela polícia e agora não só tem antecedentes criminais, como vai ter que se mudar da cidade, correndo o risco de ir pra um reformatório ou algo do tipo, já que ela fez um incêndio criminoso e que ela vai falar pra todo mundo sobre os acontecidos. Enquanto isso, os pais dele acham que a melhor coisa a se fazer no momento é de fato eles irem até a escola, dizer tudo o que aconteceu, talvez as coisas pudessem ter um ponto final ali. E é exatamente o que eles fazem. Ele confessa todos os seus crimes, mas surpreendentemente ele não é responsabilizado. A culpa acaba recaindo pela Nakamura completamente, e até seus colegas de sala de aula, quando a Mai conta toda a verdade, todo mundo põe a culpa na Nakamura. E é bizarro porque até o pai da Nakamura chega e ele também põe a culpa na Nakamura. Nessa altura do campeonato não tinha mais mentiras, todo mundo sabia da verdade, e voltando pra casa, todo mundo na cidade, que é uma cidade pequena, olha pra eles como se eles fossem uns lixos de seres humanos. Os pais dele então resolvem que a melhor coisa a se fazer é mudar de cidade e escola, porque ali o save tava corrompido. Todo mundo sabia o que
que o Kasuga havia feito, por isso era difícil ver um futuro naquele lugar. Quando eles chegam em casa, eles percebem que a casa deles foi completamente destruída pela Nakamura, que fala: venha logo, humano vazio. Puxa ele pela mão, acerta o pai dele na perna, coitado, e os dois fogem de bicicleta. Cara, que raiva. Cara, sério, se eu tivesse parado de ler o mangá só aqui, eu ia odiar muito, muito, muito esse mangá, porque eu odeio obra que o personagem só é torturado sem motivo algum. Mas calma, rapaziada. Ela então pede pra ele tirar a roupa, que agora ela de fato vai arrancar toda a casca dele. Ela então derruba ele e começa a arranhar a pele dele até sair sangue. E com um taco de beisebol ela quase acerta ele, mas ele interrompe dizendo que eles ainda têm que fazer a trollagem final. Enquanto isso, no hospital, o pai dele, que teve a perna machucada, é visitado pelo pai da Nakamura, que ajoelha no chão no maior estilo japonês e implora pedindo desculpas pra ele, e mostra que a mãe dele, nessa altura do campeonato, tá completamente destruída. Nesse momento é mostrado que a Saeki-san tá numa espécie de psicólogo, eu acho, contando a sua rotina e como ela era uma jovem exemplar e tinha um futuro brilhante. E pelo olhar dela você percebe que aquilo se foi. Que é cortado pro casal Bin e Laden no supermercado comprando uma faca de cozinha, 2 chapéus sad boy, um galão de gasolina, máscara e um isqueiro. Um homem não precisa mais que isso pra sobreviver. Anoitece e então o festival começa. Os dois trajados como psicopatas invadem o evento. De uma apresentação infantil que estava sendo transmitida pela TV, os dois empurram as crianças que estavam lá, e é mostrado que a Saeki nesse momento estava de mudança, ela ia meter o pé. Porém, enquanto isso, ela estava assistindo o festival pela TV. Foi interrompido pela dupla com uma faca e um galão de gasolina. De maneira completamente bizarra, eles afastam todos os policiais e falam que se eles se aproximarem, eles vão se matar. Enquanto ela falava tudo isso, os dois se banharam de gasolina na frente de todo o evento, se despedindo de todos ali presentes, xingando todo mundo, fudendo mais ainda com a mente da Saeki-san, que agora assistindo pela TV não tinha mais nada que ela pudesse fazer. Segundos antes deles acenderem o isqueiro e entrar em combustão na frente de todo mundo, a desgraçada empurra ele e olhando lá de cima diz: adeus, eu vou sozinha. A sorte é que um policial consegue pular e impedir que ela explodisse ali no meio do evento, causando uma tragédia. E, meu Deus, e o primeiro ciclo é fechado. Essa é a, entre aspas, primeira metade da história. E eu não menti quando eu disse que era uma leitura difícil. Eu espero estar conseguindo passar a agonia que foi pra mim ler e sentir tudo o que eu senti em Akunohana. Se você assistiu até aqui é porque você provavelmente tá gostando, então considere se inscrever no canal. E se tiver como, me dá o seu membro. A história dá um time skip para um local completamente diferente. O que antes era um cenário de interior relativamente calmo, onde tudo era pequeno, foi completamente substituído pelo contrário. Depois do ocorrido, ele de fato se mudou para uma cidade grande, tem novos amigos e está em uma nova escola com novas pessoas. Lá ninguém sabe dos seus pecados, mas chegando em casa, a verdade lá não se esconde. Sua mãe e seu pai é uma prova de que não existe uma borracha para apagar o passado. Seu pai, nessa altura, virou um alcoólatra que a única coisa que sabe fazer é brigar com sua mãe. Por sua vez, coitada, não tem força pra fazer nada além de chorar. No outro dia, junto com seus amigos na sala de aula, ele apenas responde com um sorriso no rosto e de forma positiva tudo que lhe é perguntado. Então que um grupo de meninas aparece perguntando se os rapazes estão livres essa noite. Elas chamam os rapazes para ir para um karaokê, o que prontamente é negado pelo Kasuga. Ele diz que tá de boa, mas antes deles partirem ele resolve, assim, não tem nada para fazer. Lá ele percebe que tá todo mundo se divertindo e de uma forma meio estranha ele não consegue se enturmar, como se ele se forçasse a pertencer àquele ambiente. Todo mundo da idade dele tá se divertindo, cantando e pulando e ele
só tá lá. Sempre que alguém fala alguma coisa com ele, ele sorri e aceita, tentando mimicar uma normalidade que há muito tempo ele queria que fosse a realidade. E aqui é engraçado que na cultura japonesa, muitas vezes é retratado que a salinha do karaokê é o único momento em que a pessoa pode se soltar, gritar, explodir, deixar toda a ansiedade sair pelo suor. Usando o karaokê como uma válvula de escape mais rápida, porque de forma geral o japonês tem o costume de fazer isso com a arte. É por isso que você sempre se perguntou na infância de por que os Power Rangers conversam daquele jeito, mexendo a mão, por que isso acontece em seriado japonês. Eu já ouvi uma explicação de que o povo é tão calmo, tranquilo e tem que ser centrado, que eles usam a arte como um momento de extravagar. É por isso que as coisas em anime são tão exageradas. É por isso que o Kurosawa tava um jato de sangue pra explodir quando alguém se cortava. Então, mesmo em um lugar que culturalmente é pra pessoa se soltar, mesmo nesse ambiente, ele não conseguia ser ele mesmo. O que é interessante vai ser usado de novo mais pra frente na história, então presta atenção. Depois do rolê, voltando pra casa, é mostrado que ele nunca esqueceu a Nakamura. Ele confunde achando que uma menina que tava passando por ele na rua era ela, e que de forma alguma ele conseguia esquecer aquele demônio. Aquela era uma ferida que definitivamente não tinha cicatrizado. No outro dia, na escola, a Tokiwa trocava ideia com os rapazes da escola. Ela era um ano mais velha e logo ia terminar o ensino médio, e algo ainda chamava atenção nela. Depois da aula, depois de ser assaltado e espancado por 2 trombadinhas, às vezes acontece. O Kasuga acaba se deparando com algo que chama a atenção dele. Uma livraria. Algo simples, que para 90% das pessoas que passassem por ali sequer chamaria atenção, mas para ele tinha um significado maior. Já que nessa altura do campeonato, ler não passava de um hábito que há muito tempo ele tinha esquecido, como se fosse outra vida. Mas olhando lá dentro, lá está a menina. A Tokiwa tava lá dentro procurando por alguma leitura, e ele percebe que ela tá segurando um maldito livro, o tal do The Flowers of Evil. Ele, sem ao menos cumprimentá-la direito, pergunta se aquele é o livro que parece que é. Ela responde: mano, você apanhou, você tá todo machucado. Ele fala: só responde que é o seu livro, não? Ela fica assustada e fala: é o livro, mas calma aí, meu filho. Não é assim que funciona também. Ele pede desculpas e se acalma, respira, e por um segundo ele se sente como se ele tivesse 14 anos de novo. Uma loja minúscula no meio de uma cidade tão grande era como se fosse um teletransporte direto para sua cidade natal. O aconchego é curto, mas ele pergunta para ela: ah, você gosta de ler? Ela confirma dizendo que sim, e ele fala: beleza, então eu tenho que ir para casa, tenho que meter o pé. E antes que ele pudesse sair, ela pergunta se ele também gostava de livros. Ele diz que no ginásio ele lia bastante, mas que há muito tempo ele não fazia isso. E que hoje a única pergunta que vinha na cabeça dele é: o que aconteceria se eu lesse de novo? Que ela não sabia que ele não estava falando de livros. Ela, de maneira até inocente, responde que se ele tiver interesse, ela tem alguns livros interessantes pra emprestar pra ele. Ele fala: ah, beleza, amanhã na aula a gente se vê. No outro dia na aula, todo mundo vê que o Kasuga tá todo calabreado e apanhado, mas outra coisa que o pessoal percebe é que depois da aula, a Tokiwa chamou ele pra um canto pra eles conversarem melhor. Ela então empresta alguns livros pra ele, o que não passa em branco por parte dos seus amigos, e diz que, ó, fica ligeiro, que ela namora, tá bom? Ele fala: não é nada disso, relaxa. Piscadinha. De novo em casa, é mostrado que eles sequer agora conversam entre si. A única forma que seu pai e sua mãe se comunicam é gritando um com o outro. E o Kasuga, meus amigos, nessa altura do campeonato nem liga mais pra nada, nem responde mais o que lhe é perguntado. De maneira indecisa e um pouco nervosa, ele resolve voltar a ler. O Kasuga sempre amou ler, e esse foi um hábito que passou de pai para filho. Mas a leitura foi uma coisa muito marcante de uma época que ele só queria esquecer, fingindo que nunca tinha existido. Por isso, tamanho receio em pegar um livro e de fato ler. Então, quando ele resolve dar apenas uma olhadinha nos livros que a menina emprestou pra ele, como se um portão secreto tivesse sido aberto e, por consequência, liberado o que tinha lá dentro. E em apenas uma noite ele consegue ler os 2 livros que a menina tinha emprestado pra ele. Quando ele vai devolver os livros, ela acha esquisito, já que ele leu 2 livros em apenas uma noite. E ele responde dizendo que fez uma lista de livros que ela tinha que ler e que ele tava muito empolgado com tudo aquilo. Uma pena a conversa não poder se alongar muito, porque o namorado dela tava esperando ela. É foda quando isso acontece, cara. Mas, depois de muito tempo, uma menina finalmente sorriu pra nós. Já
Já em outro dia, após a aula, eu confesso que aqui, por mais que tudo aconteceu, eu fiquei um pouco com pena do Kasuga. Aqui, ele só não queria falar sobre o passado com ninguém. Ele nunca tinha revelado nada que aconteceu, e com os seus pais, eles sequer falavam um com o outro. Então, era como se eles literalmente só ignoravam tudo. Mas na cabeça, não tem como ignorar um pensamento. Enquanto ele pensava sobre essas coisas, a Tokiwa surpreende ele dando uma mochilada na nuca dele, e aquilo foi satisfatório. Ela fez isso em tom de brincadeira, dizendo que leu uma das obras que ele tinha indicado, que chama a atenção do menino, já que ela também leu muito rápido o livro que ele tinha indicado pra ela, e o meninão ainda pergunta pra ela se ela tem mais alguma indicação de livro pra emprestar. Mas de novo, o clima não dura muito, já que as amigas chatolinas dela aparecem, e vendo aquela situação de longe, elas não entendem e perguntam por que a Tokiwa tá conversando com esse moleque esquisito. Ela esconde o livro rapidão e fala, eu conversando com esse moleque. O Firmino jogou no livro. Novamente pensando que a sua amiga ia te abandonar, ele é surpreendido quando a Tokiwa diz que as amigas dela podem ficar de boa e ir embora, já que ela tinha planos com o nosso meninão Kasuga. Porra, vambora, caralho. Me julga completamente por eu estar torcendo pra esse lixo de ser humano, mas eu tô. Foda-se. Drop the mic. Ela então leva o menino pra casa dela pra leitura. Ela vai emprestar um livro pra ele. Lá tá a família dela. Inclusive tem um irmão dela que é super esquisito e fala, você é o primeiro cara que ela traz pra casa, tá? Ela fica pé da vida e fala que não é nada daquilo lá, que ela só vai emprestar um livro pra ele. Não tem maldade naquilo. Ela então pega um livro e empresta pra ele, mostrando toda a sua coleção. E lá tendo um livro que chama a atenção dele. E quando ele pega, ela toma da mão dele, já que aquele é um romance que ela tá escrevendo. E em hipótese alguma aquilo pode ser lido no momento. A conversa dos dois é interrompida pelo toque do celular dela. E adivinha só quem está ligando? É o namorado dela lá embaixo, que não parece estar muito confortável com essa situação. E é foda, né, mano? Quando você tá no quarto junto com a mina e o namorado dela tá reclamando, ligando, enchendo o saco. Pode mais nada nessa porra. Me enterra de uma vez. Ela então fala pra ele esperar lá em cima e ela vai descer pra resolver. Enquanto ela faz isso, ele volta, devolve o livrinho que ela tinha tirado pra dentro da prateleira. Nesse momento, o Kasuga tá sozinho no quarto dela. Enquanto lá embaixo ela muito provavelmente está tentando convencer o seu colega de trabalho e namorado a não assassinar o Kasuga, ele reflete um pouco sobre a Tokiwa e como em certo ponto ela se parece com a Nakamura. Claro, a Tokiwa é só um pouquinho mais mentalmente estável, mas a verdade é que publicamente elas pareciam ser pessoas muito diferentes. A Tokiwa era a menina mais popular do colégio, sempre falava com todo mundo, tinha muitos amigos e amigas, enquanto a Nakamura não só era odiada por todo mundo, como depois do que aconteceu, então esquece. Mas a real é que mesmo a mocinha tendo seus caprichos, lá no quarto dela o Kasuga percebia que ela também tinha os seus segredos. No auge de sua popularidade, ela escondia um outro lado, pois ninguém imaginava que ela gostava tanto de livros assim a ponto de ter quase uma bibliotequinha ali no seu quarto, como também ela amava escrever, só tinha vergonha disso. Algo normal para uma adolescente. E vendo desse jeito é até engraçado, já que ela e o Kasuga, enfim, tinham algo em comum, pois ambos reprimiam e tentavam fugir de um sentimento que é verdadeiro. A porta se abre e ela fala que o namorado quer conhecer ele. Eles vão até lá e quando ele bate o olho no Kasuga, ele vê que o Kasuga nada mais é do que uma pessoa inofensiva, que ele de fato não era um amante, eles não estavam fazendo nada demais. O Kasuga pede desculpa pela inconveniência, que faz o cara até se sentir um pouco mal e fala, cara, desculpa, não era isso, sabe? Os dois se desculpam e ficam bem e perguntam se o Kasuga não quer sair com eles vão pro lugar legal, eles vão se divertir, eles vão comer pizza. O Kasuga, sem ter muito o que fazer, fala, vambora, vai. Chegando lá, o Kasuga novamente adota aquela postura, entre aspas, defensiva de sempre rir de tudo que alguém pergunta pra ele e confirmar sem nem pensar direito. Ele é quase um NPC agora. Mas o namorado da Tokiwa começa a ser, nem um pouco surpreendentemente, um pouco escroto com ele, revelando na verdade um ataque de ciúmes a relação que os dois tinham, já que a Tokiwa nunca deixou ele entrar no quarto dela. Mas o Kasuga, ela deixou. O clima vai pro boné, já que a menina fica muito puta com o que ele tá fazendo com o cara. Ela diz que ele é vazio, mete o pé, dando a entender que eles terminaram ali. E o namorado dela só fala pro Kasuga sumir da vista dele e nunca mais aparecer. Ela diz que nunca disse a ninguém que ela ama livros, ele pergunta o porquê. Ela diz que os outros não têm essa mesma ligação com a leitura que ela tem, mas que ela enxergou isso no caso. E ele diz que ele quer ler o romance que ela escreveu.
No outro dia na escola, a Tokiwa passa pelo Kasuga e seu grupo de amigos, cumprimenta ele, o que deixa todo mundo eufórico pra caralho. Depois da aula, ela encontra ele e fala que, beleza, você quer ler o meu romance? Eu te dou, eu te empresto ele pra você ler. Ela então fala que aquilo é muito pessoal e que não queria que rolasse ali, como se fosse realmente algo a mais, né? Eles então vão pra uma salinha de karaokê, ela dá o romance pra ele ler, o que naquela altura do campeonato não passa de um esboço com ideias e um argumento, mas que fascina completamente o caso. Ele diz que tá fantástico, isso empolga muito a Tokiwa, empolga tanto que ela quer ir pra casa agora e naquele momento começar a escrever. A única coisa que ela consegue pensar em escrever, que já tem muitas ideias. Os dois então saem e vão papeando felizes, e pela primeira vez em anos desde que ele tinha se mudado pra essa cidade, o Kasuga finalmente desperta um sorriso, mas enquanto ele andava na rua, ele sente um cheiro familiar, um cheiro que ele sentiu uma vez quando ele roubou um uniforme, uma história antiga. Quando ele olha pra trás, ele percebe a presença da Saeki-san. Os dois se encontram, ela pergunta, e aí, como é que você tá? Tem 3 anos que a gente não se vê. Ela fala que tá namorando um amigo da escola e pergunta se ele também tá namorando aquela menina, que no caso é a Tokiwa. Ele diz que não, são apenas amigos. E fala, que bom, a gente devia voltar a se falar. Eles trocam e-mails pelo celular e fica por isso. Desgraça de gibi. Tá bom, tudo em Aku no Hana tem um significado. Nada na história é inserido à toa. Todos os elementos, tudo que eu apresentei pra você até agora, os sonhos, as interações, tudo tem um significado. E um elemento que sempre volta pra história, querendo ou não, é a questão do cheiro. Se você for olhar bem, quando ele vai roubar o uniforme, ele quer roubar o uniforme pra sentir o cheiro do shampoo da sua amada. Quando ele e a Nakamura começam a sair, a primeira coisa que ela quer mostrar pra ele, assim como uma apresentação, é o cheiro dela. E ela também quer sentir o cheiro dele. E aqui, novamente, anos depois, eles passam um pelo outro na rua, nem se conhecem, mas o cheiro, ele não mente. Então, qual a explicação? A minha, pessoal, é que o cheiro é como se fosse a verdade do ser humano. A Nakamura frequentemente provoca o Kasuga usando o corpo, o suor, o cheiro, tudo que é real, natural e imperfeito. Então a gente pode dizer que o cheiro aqui simboliza a verdade crua da humanidade, a quebra da fachada moral e social, mas que, novamente, não mente. Que mangá foda. Eu gosto pra caralho. Tokiwa pergunta quem era ela e ele só responde que era uma antiga amiga da escola. Chegando em casa já tarde, a mãe dele, novamente depressiva, claramente não tá mais aguentando aquela situação, enquanto novamente seu pai se debulha no álcool. Quando ele se tranca no seu quarto, ele resolve pegar um livro pra ler, mas sua leitura é interrompida por um toque no celular. Adivinha só, uma mensagem da Saeki convidando ele pra almoçar amanhã, e que eles tinham muita coisa pra resolver. O Kasuga fica levemente puto, mas aceita. Afinal, eles tinham algumas coisas pra conversar. No outro dia, no encontro, eles se cumprimentam e vão até o restaurante. O clima aqui é tenso. Ela comenta por cima aquele evento traumático e diz não se lembrar muito bem, dizendo que depois daquilo, ela foi transferida, se mudando para outra cidade e outro colégio. E que agora ela tinha amigos, se divertia e tinha namorado. Era uma felicidade normal, nas palavras dela. O Kasuga entende aquilo e ela pergunta sobre ele. Ele diz tá bem, então ela pergunta sobre a Nakamura. Ele responde que nunca mais viu ela e nem tem notícias dela. E ele é cortado pela Saeki perguntando por quê? Por que você não sabe? Por que você não sabe nada sobre a Nakamura? Ele diz que não havia nada que ele pudesse fazer. Ela responde que assistiu aquele dia do festival pela televisão e que chorou por alguma razão. Ela se pergunta o porquê. E que na hora que eram pros dois morrerem juntos, ela rejeitou ele. Na hora ela pensou que aquilo era muito a cara dele. Os dois falhando ao tentar se matar. E viver assim vergonhosamente, que aquilo era engraçado pra ela. A Saeki não era mais a mesma. Não tinha como ser. Ela resolve falar sobre um assunto mais atual. Ela pergunta sobre a Tokiwa e diz que ela lembra muito a Nakamura-san. Ela então pergunta, ela é uma substituta pra Nakamura? Ele diz que não, ela não entende, e que ele apenas quer ler o romance dela. Que surpreende a Saeki. Ele tenta explicar que aquela foi a primeira vez que ele encontrou algo que fez querer ele continuar vivo. Ela chama ele de mentiroso e com a cara meio medonha pergunta se ele vai deixar ela infeliz também, xingando ele de desprezível. Que nas palavras dela, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, porque aquela não é a Nakamura. Ela diz que ele tem sempre evitado aquele fatídico dia, aquela cidade, a Nakamura, como se as coisas fossem simplesmente deixar de existir. E isso não tá certo, as coisas são como são. E mesmo ela sabendo disso, ela tava ali, desapontada. Ela então paga a conta e vai embora.
deixando o Kasuga em choque e chorando, mal da cabeça. É foda julgar. Aqui a gente vê que cada um lidou com a sua ferida à sua forma. Claramente o Kasuga só preferiu fingir que aquilo nunca tinha acontecido e tentar lidar a vida com aquela ferida nas costas, sem necessariamente dar o tempo para aquilo cicatrizar. Enquanto a Saeki, ela lidou de forma diferente. Ela absorveu tudo que tinha acontecido e seguiu em frente. Não dá pra julgar ela por sentir ódio do Kasuga, já que ele roubou algo dela muito importante. Então depois desse encontro, quando o Kasuga começa a chorar, eu acho que esse é o verdadeiro momento em que ele entende que só fingir que as coisas não aconteceram não vai mudar o fato de que elas aconteceram. É dolorido, mas se ele quiser seguir em frente, ele vai ter que de novo enfrentar a Flor do Mal. Enquanto a partida, a Tokiwa-san tava tentando escrever o seu romance, e ela foi pedir algumas dicas. O Kasuga ligou pra ele, mas não foi atendida, pois nessa altura do campeonato ele tava meio mal da cabeça. Depois da aula, ele escuta umas meninas fofocando sobre ele e a Tokiwa, que é interrompida pela mesma, dizendo pra todo mundo ficar de boa que ela tinha voltado com o seu ex-namorado. Ela diz também que ele quer se desculpar apropriadamente com o Kasuga, e que na real ele foi meio cuzão com ele. Ele então aceita e ambos vão até onde os dois trabalham. Chegando lá, o cara pede desculpas de fato pro Kasuga, dizendo que ele vai pagar a conta deles hoje, que ele foi um otário da forma como ele agiu com ele anteriormente, apertando a mão do outro, selando assim um acordo de paz. Voltando pra casa, ele decide não ir pra casa. Ele resolve dar mais uma volta enquanto fica pensando sobre tudo o que aconteceu. Ele se lembra de uma conversa com a Tokiwa, onde ela disse que achava não ter talento no final das contas pra terminar o seu romance. E quando o Kasuga ofereceu ajuda, ela disse que quer ter o trabalho duro dela ali. É véspera de Natal e o Kasuga tá no meio da rua, tendo uma conversa bem pesada com si mesmo. Aqui é um daqueles momentos em que o protagonista começa a ver coisas que na verdade só estão na cabeça dele. A mente dele, que nesses painéis é representada pela Flor do Mal, novamente traz aquela questão pra ele de por que na hora H a Nakamura empurrou ele. Isso é algo que de fato não faz sentido, e mesmo anos tendo se passado, nem ele, nem a Saeki tem a resposta de o porquê isso aconteceu. E é interessante que dessa vez a Flor Preta ela aparece conversando de fato com o personagem, fazendo um papel que anteriormente a Nakamura fazia, de dizer que ele é escroto, que ele é um lixo, a escória da humanidade, e por culpa dele, ele destruiu tudo. A Nakamura, a Saeki, o pai e a mãe dele. Ele destruiu a vida de todos e não tinha nada com que ele pudesse fazer. Ele apenas não deveria existir, e a única coisa que ele trazia pro mundo era a desgraça. E tudo que resta é o seu atual eu, que está em algum lugar no mundo. Ele diz ter medo e que não quer viver com esse tanto de fantasmas pro resto da vida, tentando colocar pra fora o seu lado pervertido. E é então que ele entende. Beleza. Ele vai até onde a Tokiwa e seu namorado trabalham, e lá, na frente de todo mundo, todos os clientes e colegas de trabalho, ele diz: eu te amo, namora comigo? Puta que cara, que eu... Por que você é assim, cara? Por que você é assim, meu amigo? Esse momento, ele é bonito. Eu vou dizer o porquê. Depois de toda a tortura que ele passou, eu acho que ele finalmente entendeu que não daria pra ele pautar o resto da sua vida com base naquele pequeno passado dele. Sim, ele fez merda. Sim, ele machucou as pessoas. Mas não tinha mais o que ser feito. A Tokiwa, obviamente, fica assustada, não entende aquela situação. Seu namorado, a única reação que o coitado tem é começar a rir e achar que aquilo tudo é uma brincadeira. Mas quando ele percebe que Kasuga não abaixou a mão e tá pedindo pra ela ir embora com ele, ele percebe que aquilo é sério. Ao longo desse vídeo você já ouviu muito o termo ir embora, e novamente aqui ele é utilizado e, obviamente, de novo, de uma forma premeditada. Para cada personagem essa frase tem um significado próprio. Eu não quero falar muito sobre a Nakamura agora, mas lá no início da história, para ela, ir embora significava destruir tudo. Para ela tudo aquilo era muito hipócrita, nojento e cheio de falsas aparências. Então ir embora não é necessariamente a fuga, mas sim aniquilar aquele mundo, explodir a monotonia. E em determinado momento ela viu algo no Kasuga que fez ela querer arrastar ele pra isso também. Diferentemente, por exemplo, da Saeki, que pra ela ir embora teve um significado completamente diferente. Pra ela, o ir embora foi algo completamente dolorido e torturante, já que ela só foi embora porque teve a sua adolescência completamente destruída. Para os seus pais ir embora significa que eles falharam na sua missão de criar um filho, já que as gerações sua família
residia naquela cidade e ficou impossível para eles continuarem ali depois de tudo que seu filho tinha feito. E aqui, novamente, esse termo é usado, só que pela primeira vez na história, quem tá pedindo pra ir embora é o Kasuga. E novamente, isso não é à toa. Quando ele se dirige a Tokiwa e na frente do seu namorado, e novamente isso é proposital também, ele só fez tudo isso depois daquele diálogo com a Flor do Mal, onde ele entendeu que a flor sempre existiu e sempre vai existir dentro dele. Até o momento, o Kasuga acreditava que a Flor do Mal era algo externo. Então, a perversão, o desejo de destruir tudo, ele acreditava que isso vinha da Nakamura, ou então do livro do Baudelaire. Isso ele passou anos sem ler, e quando existe uma ameaça dele voltar a ler, ele se pergunta, pô, o que aconteceria se eu voltasse a ler? Mas depois daquele diálogo que ele tem com a Flor do Mal, ele percebe que a flor sempre foi parte da personalidade dele. A Nakamura só despertou isso. É por isso que não existe uma salvação externa. Por vários momentos ele tentou ser puro como Saeki. Tanto que quando eles começam a namorar, um painel bem interessante é que ele tá subindo aos céus e encontrando um anjo, que no caso é a Saeki. Da mesma forma, quando ele tentou ser livre, entre aspas, e selvagem como a Nakamura, ele não chegou lá. Assim como, depois dele ter se mudado, ele tentou ser normal e estudioso, não funcionou. Por isso aqui, nesse momento, o filho da puta entende que ninguém vai consertar ele, pois ele mesmo precisa escolher esse caminho. E o que vai ser construído é daqui pra frente. Ele não pode voltar no tempo e impedir o roubo do uniforme, impedir a destruição da sala de aula, as mentiras, o abandono, as feridas que ele criou na Nakamura, na Saeki, nos seus pais, em quem for. Ele não pode evitar nada disso, mas o que ele pode é olhar pra frente e construir um caminho até o seu eu. E ele vê a Tokiwa como parte dessa ponte para o futuro. Amar alguém exige aceitar quem você é inteiro, inclusive a parte escura. Aqui o ir embora dele significa crescimento, abandonar aquele período de fato, seguir em direção a uma identidade real, não aquele bote que tudo que falavam pra ele sorria e acenava com a cabeça. Mas acima de tudo, ir embora significa curar os seus traumas. Ele percebe que não adianta ir embora fisicamente, ele precisa escapar da sua versão anterior, ele precisa encontrar o seu verdadeiro eu. O Kasuga diz algo que só estava presente no romance dela, dizendo que vai acabar com seus fantasmas e que continuar naquele caminho que ela tava não ia ser bom. E ele tava apaixonado por ela. Enquanto ele tava sendo afastado pelo namorado da Tokiwa, ela pede desculpa, diz que tá terminando com ele. O namorado dela até tenta falar com ela, mas ele percebe que ela tá com um olhar diferente, algo que ela nunca teve com ele. O novo casal então sai junto, deixando o coitado do ex-namorado dela de xereca. No outro dia, pela manhã, de novo, aquele clima de merda na sua casa. Ele diz que vai sair, sua mãe pergunta pra onde, ele só fala, vou sair, é isso, tenha um bom dia. Ele sai de bike em direção à casa da sua atual namorada, os dois resolvem dar um rolê junto e começam a conversar o quanto aquilo é bom pra eles e o quanto eles se amam. Dando a entender que finalmente o Kasuga vai ter um momento, nem que seja minúsculo de alegria com aquela pessoa que tá do lado dele. O dia é muito bom dos dois juntos e à noite, quando ele volta pra casa, seu pai diz bem-vindo de volta e novamente não obtém resposta do seu filho. Sua mãe, coitada, não sabe fazer mais nada além de chorar na cozinha. E parece que os dois meio que já aceitaram que não tem volta. Esse vai ser o fardo que os dois vão ter que carregar pro resto da vida. Mãe, pai, eu cheguei. E esse momento, puta que pariu, é foda. Cara, esse foi o momento em que eu falei, mano, isso aqui é diferente, isso aqui é diferente, isso aqui. Eu espero com esse vídeo tá conseguindo transmitir tudo que eu sinto, tudo que eu senti lendo esse mangá. Mas esse capítulo me deixou com o olho marejado, não vou mentir. Ele voltando pra casa e falando isso com os pais dele é uma mensagem relativamente clara de que não dá pra consertar as merdas feitas. Ele de fato errou e errou muito no seu passado. Ele fez muita cagada. Não dá pra consertar as merdas feitas, mas dá pra respeitar os afetados. E essa é uma frase dita em algum momento desse mangá aqui. O machucado, ele já existe. A questão é o que você vai fazer com ele. Se você vai deixar a ferida aberta ou se você vai deixar ela cicatrizar. Pela primeira vez você vê o pai e a mãe dele sorrindo de novo. Nossa, cara, que foda. Puta merda. Foi muito recompensador pra mim. Depois de toda a desgraça, toda a raiva que eu passei, ver esse momento e puta, valeu a pena.
sério, pela primeira vez em mais de 1 hora de vídeo, eu acho que os personagens estavam vivendo uma vida feliz. E da mesma forma que esse mangá acabou com o meu dia várias vezes enquanto eu tava lendo, por simplesmente estar me torturando com aquela desgraça, cara, agora eu tava leve. Até que um dia, conversando no telhado da escola, a Tokiwa disse que o romance dela tá quase pronto e as férias estavam logo ali. Eles podiam fazer uma viagem juntos, né, pra um lugar maneiro. E se a gente for pra sua cidade natal? Minha cidade natal? Isso acaba com o clima do bagulho, já que, obviamente, o Kasuga, ele tava superando tudo aquilo, ele tava cicatrizando isso. Ela faz esse pedido pra ele e ele diz que, olha, não dá. No jantar à noite em casa, é mostrado pela primeira vez no mangá a família toda jantando junto de uma forma bonita, as pessoas sorrindo de novo. Sua mãe não tava chorando e seu pai não tava fumando ou bebendo. Que infelizmente foi interrompido, pois o telefone toca e lá a irmã de seu pai dizia que o vovô tinha passado mal. Eles precisavam voltar para a cidade deles, pois provavelmente logo ele iria embora. Todo mundo fica tenso e diz que, não, beleza, a gente vai. E nesse momento, o Kasuga faz questão de mostrar que ele quer ir. Seus pais ficam um pouco com medo, mas entendem, pois no fim do dia, é o seu avô. De última hora, ele avisa pra sua namorada que entende toda a situação. E chegando lá, ele percebe os olhares da sua família, que todos desprezam ele. Naquela altura, ninguém respeita mais ele, nem nada do que ele fez. E só dele estar naquela cidade é o suficiente pra gerar um clima horrível pra todo mundo. Não demora muito pro vovô falecer e, saindo do hospital, seus primos da sua idade interceptam ele dizendo que ele ia voltar e fingir que nada aconteceu, como se não fosse nada. Ele então pede desculpas e eles dizem que muito provavelmente o seu avô só morreu por culpa sua. Ele nunca aceitou toda essa história, nunca aceitou a bagunça que você fez e te renegou até o último segundo da sua vida. Novamente o Kasuga perde desculpas e vai embora. No outro dia, já no velório, enquanto ele recebia as pessoas que iam visitar, Kasuga vê a Mai, aquela amiga da Saeki. Ela diz há quanto tempo e ele lembra que foi ela que espalhou toda a verdade pra todo mundo. Ele então pergunta se ela pode sair pros dois apenas ter uma conversa e ela diz por que não. Chegando no local que ela escolheu, os dois começam a conversar perguntando como tá a vida um do outro. Ela diz que tá vivendo uma vida normal, de boa, e pergunta sobre a Saeki se ele viu ou conversou com ela recentemente. Ele diz que sim e conta a vida dela, que agora ela foi pra uma cidade grande, tem novos amigos, tá namorando, o que de certa forma chateia a Mai, já que na visão dela, ela foi deixada pra trás, todo mundo saiu, todo mundo se moveu, todo mundo foi embora e ela ali ficou. Ela pergunta se ele tem visto a Nakamura, ele diz que não, nem sabe onde ela tá e talvez seja melhor deixar as coisas assim. Tá bom. Olha, eu não tenho motivo nenhum pra te falar isso, assim como eu também não tenho motivo nenhum pra esconder isso de você. Ela então explica que tava trabalhando em um mercado e lá encontrou o pai da Nakamura. Ela escutou ele falando que a Nakamura foi morar com a sua mãe. É em uma cidade relativamente perto dali, então ela puxa uma caneta e um guardanapo e escreve o que ela ouviu, que no caso era a cidade e o bairro onde a Nakamura tava morando. Ela então reafirma que não tem nada a ver com a história, mas se o caso por algum motivo quiser ver ela ou conversar com ela, o endereço tá aí. Pouco tempo depois, o Kasuga volta pra escola e encontra sua namorada. E seus amigos zoam ela, falando que ela tava morrendo de saudade dele e que é legal como ela realmente gosta dele, ela realmente ama ele e tá muito ansiosa pra mostrar o romance que ela finalmente terminou de escrever pro seu namorado. E chegando lá, quando ela bota o romance na mão dele, ele fala, então, eu não posso ler o romance. Ela pergunta por quê. Ele fala, então, eu tenho uma historinha pra te contar. E ele então conta o motivo pelo qual ele saiu da sua cidade natal. Lembra tudo aquilo que eu falei lá no trabalho da Tokiwa? Que ela representa o futuro, crescimento emocional, estabilidade, criação. Em contrapartida, a Nakamura representa uma parte muito significativa do seu passado. Traumas. A Nakamura é a personificação da fase da vida que ele nunca entendeu. A impulsividade, a autodestruição, vergonha, a descoberta do seu eu, o desejo de fuga e a sensação de ser um monstro. Por isso, ele só consegue seguir em frente se ele encerrar
o seu passado com ela. Nakamura é o trauma, o despertar, a destruição, a vergonha e a libertação dele, tudo ao mesmo tempo. Ela é a pessoa que revelou a verdade suja que ele tentava esconder, que fez ele encarar quem ele realmente era naquele período. Enquanto a figura da Nakamura tivesse aberta como uma ferida, o Kasuga não ia conseguir amar, não ia conseguir ler o romance da Tokyo e, acima de tudo, não ia conseguir viver. E outra coisa muito importante, ele precisa da resposta. Por quê? Por que ela empurrou ele na hora que os dois iam botar um fim em tudo? Tenso. Ela obviamente fica perturbada, pergunta se ele pode ir pra casa dele e que ela quer digerir tudo aquilo. Ela pergunta o que ele quer dela, em choque, depois de ouvir um monte de pornografia que seu ex-namorado tinha feito na outra cidade. Ele diz que não sabe, mas o que ele quer é não fugir mais. A forma como as coisas estavam indo estava muito bem pra ele adoraria continuar com tudo, mas a real é que existe uma ferida dentro dele que ainda não cicatrizou. Ele não pode apagar o passado, mas uma parte disso voltou pra caçar ele. Ele tem uma carta com a localização da Nakamura, ao qual ele ainda nem olhou, mas ele reitera que ele nunca conseguiu de fato se separar dela ou despedir ou algo do tipo, e que aquilo não é uma questão de amor ou ódio, ele só quer ver ela e que ele precisa disso pra poder ter uma vida com a sua atual namorada. Por isso ele não pode ler o livro dela. Em um momento onde não poderia existir racionalidade, a Tokyo surta, explode em 1000 pedaços o precioso manuscrito que ela tinha em suas mãos, que ela tinha feito com todo carinho pra mostrar pro seu namorado, e em um ato de confusão mental sai correndo da sua própria casa, gritando, tentando se afastar daquilo, tentando se afastar daquela dor. E isso é algo que o Kasuga já viu algumas vezes acontecer, pois antes era ele que corria. O Kasuga consegue interceptar ela, dizendo que não vai deixar ela ir embora. Ela pergunta se ele pode beijar ela e ele consegue, simbolizando que realmente ele amava ela. Depois disso ela diz que tudo bem, você pode ir se encontrar com a Nakamura, mas eu vou com você. No outro dia, os dois então se aprontam, com o endereço na sua mão, eles pegam um trem até a cidade onde ela está morando com a sua mãe. Eles chegam na localização e percebem que lá é um restaurante modesto, um local que é metade casa e metade restaurante, algo realmente digno de uma cidade pequena. A pessoa que atende eles é a mãe da Nakamura, eles fazem o pedido que é servido pela própria. A Nakamura dessa vez está com um corte de cabelo e uma cor de cabelo diferente. Ela diz, bom apetite, e vira suas costas, como se aquelas pessoas na mesa realmente fossem apenas clientes. O que deixa o Kasuga pistola, levantando e perguntando se ela lembra dele, que ele foi ali só pra ver ela. Há quanto tempo? Meio que ignorando ele, voltando pra cozinha. A mãe dela vê essa situação e diz, você deve ser o Kasuga. Ela fica feliz em ter visto ele, mas ela pede pra ele deixar a Nakamura em paz, já que agora, pela primeira vez, a Nakamura tava calma, tava de boa, tava vivendo uma vida tranquila. Ele pede desculpa, mas nesse momento a Tokyo, ela não deixa as coisas como está e grita com a Nakamura, dizendo que ela deve uma conversa pra eles. Ela diz então pra eles se encontrarem na praia, que daqui a pouco ela vai lá. Eles aceitam, saem do restaurante e lá na praia ficam, esperando a Nakamura. A próxima parte que eu vou contar é, na verdade, o último capítulo do mangá. Aqui a gente vê a visão da Nakamura. A Nakamura era só uma menina, assim como várias outras, que morava em uma cidade pequena. Sua mãe e seu pai eram divorciados e ela morava apenas com a sua avó e com seu pai, que nas palavras dele puxou muito a mãe, tanto fisicamente quanto no lado da rebeldia. Desde cedo ela sempre se enxergou deslocada de todo o resto do mundo, caindo logo na infância em uma depressão por não se adequar àquele universo. De maneira literal, aqui é mostrado como ela enxergava o mundo, como um monte de borrões pretos. Ela sempre viu um mundo cheio de pessoas falsas, previsíveis e sufocantes, um cenário onde ela se sentia presa, cercada literalmente por montanhas, uma existência que ela considerava nojenta, repetitiva e sem sentido. E mesmo no meio de tudo isso, ela vê a única coisa que ela considera real, o Kasuga. Novamente representada pelas flores do mal, no momento em que ela estava quase cedendo e se adaptando àquele mundo, o Kasuga veio e mudou tudo. E a dura verdade é que a Nakamura nunca foi a vilã da história. A perspectiva dela é mostrada que ela nunca quis de fato o mal do Kasuga. Ela não planejou destruir a vida de ninguém. Ela apenas queria libertar ele daquela mentira que ele vivia, pois ela via nele alguém tão quebrado quanto ela. Pelo mangá ser tão concentrado na visão do Kasuga, esses painéis revelam que os dois acabaram se destruindo, sim, mas foi tentando se salvar. O Kasuga queria salvar a Nakamura, ela também queria salvar o Kasuga. Os dois queriam ir embora juntos, mas mesmo assim, os dois se machucaram. Os dois tinham uma ferida que para ambos
não havia cicatrizado. Ela então chega na praia. Ele pergunta como estava a relação com seu pai. Ela diz que depois daquilo tudo, ela já esqueceu e, honestamente, tanto faz. Em breve o sol vai se pôr, e o sol irá nascer nessa cidade, no meio do mar. E então, o sol irá emergir além do mar, e sempre, uma vez após a outra. Isso é lindo. Ninguém entende o que essa piroca da cabeça tá falando, mas é perceptível que ela tá na mesma situação que o Kasuga tava depois que ele mudou de escola. Em uma espécie de estado de negação, acreditando que tudo aquilo não poderia se passar de uma lembrança muito distante que agora ela só preferia esquecer. Ele relembra que ela tinha dito naquela noite do festival que aquilo tudo era lindo e que o céu era sol mesmo. Então ele pergunta pra ela, naquela noite, por que ela empurrou ele? Ela só diz, eu não sei, esqueci. Ela vê a mão dele e ela pergunta se ele tá saindo com a Tokiwa. Ele diz que tá e ela inteira. Graças a Deus, fazendo isso você escolheu o caminho que todo mundo anda. Ele pergunta, e quanto a você? Ela nem responde, dá as costas e diz, bem, então boa sorte. A Tokiwa diz que quando olha pra ela é algo triste e doloroso, não é simpatia ou algo parecido. Parece que ela tá olhando uma versão dela do passado. A Tokiwa diz que nesse momento a Nakamura tem a escolha de ficar com o Kasuga e que se isso acontecesse seria legal pros dois, o que novamente é ignorado pela Nakamura, o que não é permitido pelo Kasuga, já que ele se joga na menina e começa a sujar ela com toda a areia da praia, dizendo que não entende, e quando ele pensa em alcançar ela, ela vai embora, e que ele tá muito feliz que ela não tenha desaparecido. Nessa hora ela dá um murro na cara dele, joga ele na areia também e começa a sujar a cara dele. A Tokiwa vê de longe aquilo e acha que a menina tá espancando o seu namorado. E quando ela vai se aproximar pra tentar apartar a briga, ela percebe que eles não estavam brigando. Eles então puxam ela e todo mundo começa a se sujar com naquela altura lama, água e areia. Até o dito lindo pôr do sol. Agora todo mundo tá extremamente sujo, cansado, mas feliz. A Nakamura, ainda com um sorriso no rosto, diz pro Kasuga: Kasuga, não volte de novo. Você é uma pessoa normal. Nakamura, muito obrigado. Agora, anos se passaram, o Kasuga tá na faculdade, cumprindo uma promessa que ele tinha feito pra Tokiwa, de que os dois fariam a faculdade juntos de literatura, o que é bem claro, um gosto em comum dos dois e é foda pra cacete. Ele mora em um apartamento pequeno em Tóquio, mas que tem tudo o que ele precisa. Ele tem uma coleção de livros gigantesca, e quando ele senta pra jantar, ele ouve batidas na sua porta e quem está lá é a Tokiwa, que continua sendo a sua paixão. Eles têm uma conversa natural de um casal e a gente descobre que ela escreveu ou lançou uma novel que tá concorrendo a um prêmio. É mostrado que os dois têm uma relação muito boa e se respeitam mutuamente. Naquela noite, ele tem um sonho. Nesse sonho, ele tá pelado andando por um campo vazio. Porém, algo nesse campo chama a atenção dele. Não é uma pessoa ou uma entidade, mas sim a flor do livro The Flowers of Evil que ele lia na sua adolescência.